Estamos de volta com as informações do Fluminense nesta terça-feira. Amanhã tem jogo, está lembrando que amanhã tem decisão, tem final no Maracanã, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Todo esse assunto de SAF, logo numa segunda-feira, numa semana decisiva, volta da data FIFA, hoje tem jogo da Seleção Brasileira e amanhã, meu amigo, amanhã o bicho está pegando no Maracanã e a gente precisa falar, evidentemente, muito desse jogo. É o que vamos fazer aqui agora também. Tem SAF, ainda tem muita repercussão de SAF, muita coisa para a gente falar, sabemos disso, é um assunto realmente extremamente importante, mas, cara, chegar a essa semifinal de Copa do Brasil também é tão relevante quanto, então a gente precisa se concentrar, na real, no jogo de amanhã, passar, focar, pensar, pelo menos até amanhã à noite, se Deus quiser, com essa vaga garantida, aí sim, depois a gente vai ter pouquinho de tempo, né, para debater outros assuntos, porque final de semana é brasileiro, depois é sul-americana, e assim a gente vai até o final do ano, daqui em diante, lembrando que o Fluminense terá jogos na data FIFA devido às partidas que foram adiadas aí neste calendário maluco com Copa do Mundo. Vamos falar um pouco desse jogo, eu vou acrescentar mais uma coisa aqui em relação à questão da SAF, mas primeiro falando do jogo, a gente tem uma grande dúvida, creio, em relação ao time. O Bahia, já temos algumas informações em relação à provável escalação do Bahia, e é aquilo que eu falei para vocês, muito desfalcado, e sim, há a confirmação de que Jean Lucas vai deixar o jogo da Seleção Brasileira num voo fretado e virá direto aqui para o Rio de Janeiro para se juntar à concentração ali do Bahia e ficar à disposição do Rogério Ceni. Agora, o aproveitamento dele, se vai ser titular, se vai ser reserva, aí isso não está definido porque vai depender justamente dos minutos que ele terá em campo, se é que terá. Porque hoje, ao que parece, ele deve começar, mesmo com mudanças no time, ele deve começar no banco de reservas. O Andrei Santos deve começar jogando por ali. Uma pena, eu estava torcendo para ele ser titular e jogar 90 minutos, mas imagino que não vai acontecer. No entanto, levando em consideração que é um jogo na altitude, a gente está falando de meio de campo, eu acho que é bem provável que ele jogue no segundo tempo. E aí, não só pela questão de entrar em campo, né? É todo o desgaste da volta, chegar aqui já tarde pra caramba, dormir mal, enfim. É claro que afeta. Não garante nada, mas afeta um jogador que é fundamental para o esquema do Rogério Ceni, e tem ali um Caio Alexandre já lesionado. Aliás, a lista de desfalques do Bahia é enorme. Eles contrataram o Luiz Gustavo, zagueiro do Vasco, mas ele não foi inscrito, então eu nem conto como desfalque, né? Não estava no time. Mas tem outros 6 jogadores aí que a gente tem que incluir. O Eric Pulga, sim, voltou a sentir na partida contra o Mirassol, se recuperou, voltou contra o Fluminense se recuperou de uma lesão muscular, voltou contra o Fluminense, depois sentiu de novo, e aí contra o Mirassol joga ali 15 minutos e se lesiona, tá fora. Ademir também já estava fora do time, 2 jogadores importantes. Além deles, Caio Alexandre, Eric, Canu e Juan Pablo estão ali em fase de transição, mas não tem condição ainda de jogar. Então são jogadores realmente muito importantes. E o Lúcio Rodrigues foi negociado. Vale citar aí, o Lúcio Rodrigues também não vinha sendo titular absoluto do Bahia, mas com esse monte de desfalques aí, é um jogador que poderia fazer muita diferença sim. Então a gente deve ter um Bahia aí com Ronaldo Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor, essa dúvida com o Jean Lucas, daí perde muito se o Jean não jogar. E o Everton Ribeiro, Kaique, Cauli e o William José, o ataque que enfrentou o Fluminense lá na Fonte Nova. Vamos ver qual vai ser a decisão do Rogério amanhã, aguardar as definições. Em relação ao Fluminense, cara, eu acho que a gente tem uma grande dúvida, já falei sobre isso, a entrada de mais um meio de campo, se vai jogar Paulo Henrique Ganso ou Lúcio Acosta. Uma grande dúvida para mim. Uma grande dúvida, apesar de, não sei se é uma grande dúvida, talvez é exagero, talvez sim, né? Porque o Renato tem dado todas as demonstrações de que o Acosta está na frente. Está na preferência no momento. Então, se ele for escalar o meio de campo, um meia armador, eu acho que vai ser o Acosta. E creio que ele deveria fazer isso num jogo em que o Fluminense precisa de vencer por 2 gols de diferença para não levar para os pênaltis. Abrir mão dos 3 volantes, que é a formação que ele mais gosta, que vem utilizando, mas acho que a gente precisa de um volume maior de criação, de chegada na área, e por isso eu acho que ele vai acabar começando com o Acosta. E no ataque também, não sei se dá para classificar como grande dúvida, mas tem essa questão de Germancano ou Everaldo, eu acho que são as principais questões
a tirar ali o Samuel Xavier, que felizmente está lesionado e vai demorar um pouco a voltar. A situação dele realmente não foi simples, né? Não foi uma lesão realmente importante que o Samuel teve. No mais, eu acho que a gente não tem grandes surpresas, grandes novidades em relação à equipe, mas a gente vai detalhar e vai debater muito mais sobre isso, inclusive com informações do Bahia direto lá de Salvador, com os amigos que fazem a cobertura do Bahia, lá no canal Sou Mais Bahia, para a gente debater bastante esse confronto e, enfim, tentar projetar o que vai acontecer amanhã no Maracanã. Eu espero que uma grande festa na torcida tricolor, setores já esgotados, mais de 35 mil ingressos vendidos. Enfim, acho que vai ser precisa ser um jogo de muita pressão do torcedor, de muita festa. Cara, é chegar junto, é abraçar o time agora, empurrar para essa semifinal e depois a gente vê os problemas. É a hora realmente de acreditar, de passar essa vibração para os caras. Eu sempre falo que quando a torcida do Fluminense está ali junto com o time, as coisas acontecem. E amanhã eu tenho certeza que não vai ser diferente. Tá? Para não dizer que não falei sobre SAF, tem um vídeo mais cedo, quem não assistiu, um vídeo onde eu tentei explicar os pontos mais importantes, as conclusões, a minha opinião, enfim. Eu acho que tem coisas muito relevantes ali. Quem não assistiu, puder dar uma moral, quiser assistir lá, confere lá. Mas é só um primeiro vídeo pós-reunião no Conselho Deliberativo, de muitos que virão por aí, porque será necessário ainda a gente debater bastante, questionar bastante, até entendermos que conseguimos compreender e ter em mãos as informações mais relevantes que vão determinar o futuro do Fluminense num curto prazo. E hoje, o Carlos de Barros, que é um dos sócios fundadores da Lazuli Partners, que fez a apresentação no Conselho, ele concedeu uma entrevista ao Seleção Sport TV e falou sobre a questão do Mário ser CEO. Separei essa parte porque isso foi abordado ontem, mas enfim, não de maneira muito aprofundada. E eu vou trazer esse trecho aqui para vocês. CEO, né? Porque se fala muito, vai ser o Mário Bittencourt, né? O que existe de real nessa possibilidade do Mário, que hoje é o presidente, ser esse CEO? Boa. Então, hoje não existe nada de real, nenhum contrato, nada firmado com o Mário. Eu preciso dizer que é inegável as conquistas dentro de campo e fora de campo da atual gestão do Fluminense. A gente não tem nem o que falar disso, você pode olhar os números, os títulos, tudo que a gente fez, desde a glória eterna com a Libertadores até essa participação no primeiro Mundial de Clubes, que foi uma coisa inacreditável que a gente viveu como tricolor. E óbvio, quem está à frente do Fluminense nesse momento é o Mário, junto com a gestão atual. E do ponto de vista de gestão operacional e financeira, tudo que a gente viu, que aconteceu nesses últimos 6 anos, também tem que ser reconhecido, tem que dar muito mérito para a atual gestão. Eu não tenho dúvida que o Mário é um dos principais dirigentes do futebol brasileiro. A gente, por isso, e até porque é um investimento novo para a gente precisa tomar muito cuidado nesses momentos de transição. Isso vale para qualquer investimento, seja mercado financeiro, seja para esse. Esses momentos de transição são importantíssimos e super sensíveis. Então, a gente adoraria contar com ele nesse novo modelo, dentro da SAF, seja lá qual for a posição que ele poderá ter dentro dessa SAF. Também não temos nada negociado com ele, nem nada de posição definida com ele, mas a gente adoraria tê-lo com a gente. E se ele estiver com a gente, ele vai ser avaliado como qualquer um dos executivos que a gente contrataria para essa posição. Então a gente trabalha com planejamento estratégico, com metas, com indicadores, com bônus. E se ele ou qualquer pessoa que ocupar essa cadeira de CEO, de diretor esportivo, jurídico, etc., não entregar as metas, a gente vai ter que ter uma conversa muito dura com ele, porque ele não está entregando as metas. Metas essas vão incluir metas esportivas, tá, pessoal? Tá lá, o que a gente está planejando é meta esportiva e financeira, de sustentabilidade. Se não forem entregues, ele vai ser tratado assim como qualquer outro executivo, com advertências e, obviamente, depois a gente pode ter que tomar outras ações mais drásticas, óbvio. Bom, para mim, cara, fica muito claro que a Lazuli, o BTG, enfim, fica muito claro que eles querem o Mário como CEO e o Mário vai ser o CEO. Porque pela forma como ele dá essa declaração, ele fala que não tem nada certo, que ainda vão discutir, mas é evidente, se eles querem, se eles enxergam o Mário como um grande gestor, se o BTG já falou, se eles já alinharam isso
há muito tempo, alinharam no sentido de convergir para esse lado. Isso é muito evidente, é só uma questão de tempo aí até ser anunciado isso. E aí vai ser outro ponto de debate, de discussão, um ponto em que o torcedor, de uma forma geral, não todos evidentemente, mas alguns questionam. É claro que é um tema que merece atenção, discussão, como todo e qualquer tema importante em relação à SAF, mas eu acho que tem outras coisas à frente que precisamos debater e entender, porque senão nem chega lá. Se a SAF não é aprovada, não tem CEO. Isso é óbvio, né? Então a gente precisa esclarecer muitos e muitos pontos. Depois que isso for feito, se estivermos satisfeitos com os esclarecimentos, aí partir para esse outro. Nada impede de ser feito simultaneamente, óbvio, mas só estou dizendo que para mim tem outros pontos extremamente relevantes e até mais importantes que precisam preciso jogar uma luz ali para poder realmente ter uma noção melhor de onde a gente está pisando antes de tomarmos decisões definitivas, né? Principalmente quem vai votar. É o que eu penso sobre isso. E estou preparando conteúdos muito importantes, entrevistas. Fiquem ligados porque vai ter muita novidade em breve aqui no canal do Lessa sobre SAF, entrevistas importantes que serão feitas, obviamente, com o intuito de esclarecer, de trazer pontos de vista diferentes para vocês, com o intuito de informar. O bem mais valioso que a gente vai ter em toda essa discussão de SAF é informação. E informação correta. Tá? Não é desinformação. Meu papel aqui vai ser sempre informar e esse vai ser o objetivo. Tá? Então, em breve, novidades. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. O seu comentário também é muito importante. Tá? Tamo junto, valeu, um abraço.